Efésios capítulo 2, verso 8 a 9, está escrito: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O tema da mensagem nesta manhã, a maravilhosa graça. Eu quero falar de algumas pessoas, que a Bíblia está recheada de pessoas que foram alcançadas pela infinita graça de Deus. A gente vê desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos a manifestação da graça de Deus, alcançando pessoas que aos olhos humanos estavam perdidas, não havia solução, não havia salvação, mas foram alcançados pela graça do Senhor. A salvação é pela graça, significa que é gratuita, é algo que não podemos alcançar pelos nossos próprios esforços. Eu quero mencionar aqui um homem na Bíblia, segundo Reis, capítulo 5, verso 10, chamado Naamã, um grande general, um homem poderoso. Naquele tempo ele era um homem que era uma celebridade, o mundo temia aquele homem, porque naquele tempo a Síria era um exército poderosíssimo, era um império que estava em proeminência. E este homem estava fadado à morte, ele tinha uma lepra. E provavelmente esse homem buscou todos os médicos, buscou os curandeiros, buscou os feiticeiros, mas a lepra continuava. Mas havia uma menina cativa de Israel que trabalhava na casa deste homem. E essa menina disse: se o meu Senhor estivesse diante do profeta Eliseu, ele seria curado da lepra. Imediatamente esse homem foi até a casa de Eliseu. E Deus dá uma ordem para o profeta Eliseu. Eliseu significa Deus é salvação. O profeta deu a ordem para o seu discípulo: vá até o general, diga para ele, se ele quer ser curado da lepra, que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E aquele homem ficou resistente, porque ele pensava: o profeta deveria chegar até mim, porque eu sou um homem importante. Ele faz esse descaso, mandou o seu serviçal, mandou o seu discípulo mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e eu pensava que o profeta chegaria até mim, tocaria na minha lepra, eu seria curado, e me manda me banhar naquele rio barrento. Foi mais ou menos essa expressão. Na Síria tem rios maravilhosos, cristalinos, me manda, vou voltar, não quero. Essa humilhação aí eu não vou engolir. Mas um soldado falou: escuta, se te pedisse algo impossível, você não faria? Faria. Que custa mergulhar? Essa é a ordem do profeta. E ele cedeu, mergulhou 7 mergulhos. E de repente ele olha para a sua pele, estava curado milagrosamente. E aquele homem chega agora diante do profeta, maravilhado, estupefato com Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. Não é um Deus tribal, mas é o absoluto Todo-Poderoso, que quebrou o decreto de morte na vida daquele homem e trouxe saúde, vida. Interessante que a Bíblia, Jesus menciona, em Lucas 4, verso 27, havia muitos leprosos naquele tempo Israel, no tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. O profeta estava já velho, e as pessoas não procuravam o profeta, pessoas doentes. Mas Jesus fala que havia um homem tão distante, um sírio, um inimigo de Israel, e chega diante do profeta e recebe o milagre do Deus de Israel. Irmãos, a Bíblia fala que aquele homem disse: a partir de hoje eu vou me curvar diante do Deus de Israel, porque eu reconheço que o Deus de Israel que me curou
da lepra, Ele também, eu quero que Ele seja Senhor da minha vida. E amados, a partir daquele momento, aquele homem determinou: nunca mais vou guerrear contra Israel, porque o Deus que me curou é o Deus que livra, é o Deus que protege esse povo, é um Deus que não faz acepção de pessoas. Irmãos, o que o Senhor está falando para mim e para você, eu não sei o tamanho do teu problema. Talvez você está com uma situação, com uma causa que aos olhos humanos é impossível, não tem jeito. Mas se a graça do Senhor foi manifesta, Deus usou uma menina para dizer: a solução para você é o Deus de Israel. É aquele homem, teve fé e foi. Houve resistência, porque Deus tocou lá no ponto nevrálgico, que era o orgulho. Mas ele acabou cedendo e recebeu o seu milagre. Eu quero te dar uma boa notícia: você é filho amado do Senhor. Apresente o teu problema, mas com fé. A Bíblia fala que havia muitos judeus e muitos doentes não foram alcançados porque não buscaram o Deus de Israel, não clamaram pelo milagre. Mas a graça foi até aquele homem que estava fadado à morte, saiu do território de Israel curado e saiu com Deus de Israel como Senhor e Salvador. Ele e a sua casa foram salvos. A bênção foi completa. Então eu vejo a manifestação da graça. E aquele homem, interessante que ele chega ao profeta, ele oferece uma oferta generosa: 85 quilos de ouro, 200 e poucos quilos de prata, vestes caríssimas, seria hoje Hermenegildo Zenha, Jorge Armani, os ternos melhores para aquele profeta, as roupas mais caras. E o profeta fala: leva tudo os teus presentes, porque o milagre é de graça. É de graça. Pela graça somos salvos mediante a fé. Não vem de obras. É graça. E aquele homem voltou maravilhado. Porque, amado, Deus é um Deus que se agrada quando nós nos achegamos até Ele. A Bíblia fala: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João capítulo 6, verso 37. E aquele homem não voltou decepcionado com a lepra, mas voltou curado, para testemunhar para toda a Síria que o Deus de Israel, a quem aquele homem Eliseu serve, é um Deus que todos aqueles que chegavam àquele profeta, com fé saíam maravilhosamente curados, impactados com a graça que não faz acepção de pessoas. Eu vejo também outra manifestação da graça. Lucas capítulo 7, verso 12 em diante. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de uma mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo Jesus, se moveu de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. E chegando, tocou no esquife que o levavam, pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O que fora defunto assentou-se e começou a falar. Jesus estava com uma grande multidão entrando na cidade pequenininha de Naim, aproximadamente quase uns 20 quilômetros de Jerusalém. E havia uma multidão paralela, triste, chorando, porque é uma viúva, filho único, morreu, já tinha perdido o marido. Agora o filho único, que seria o provedor, seria aquele que iria dar provisão para aquela mulher trabalhando, agora não tinha motivo nem de viver mais. Mas Jesus para aquela caminhada que ele estava fazendo, com a multidão feliz, alegre, compartilhando os testemunhos, e Jesus vai até aquela mulher e diz: mulher, não chores. Aquela mulher não clamou a Deus, não conhecia talvez a Jesus, nunca ouviu falar, mas a graça vai aonde está o sofredor, onde está lá o miserável pecador, onde está aquele que está
dizendo: não tem mais jeito. E Jesus disse: mulher, não chores. Hoje o Senhor está falando para você: não chores, não fique ansioso, não fique desesperado. O diabo pode ter dito: acabou, não tem mais jeito. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse: mulher, não chores. Mas como não chorar? Meu filho único está morto. E Jesus se aproxima diante daquele defunto e dá uma ordem de comando: moço, a ti te digo, levanta-te. A voz do Senhor ecoou e a morte não resistiu. Aquele menino que estava morto se levantou e o Senhor restituiu para aquela mulher o seu filho amado. Já não havia mais duas multidão. Se uniu aquela multidão juntamente com Jesus para louvar, para celebrar que Jesus Cristo é o Senhor da vida e da morte. Então quero declarar: nós chegamos no final do ano, mas eu creio que o melhor de Deus vai acontecer na sua vida. Então não fique desanimado, não fique contabilizando as derrotas. Comece a clamar, comece a meditar nas promessas de Deus, porque isso vai insuflar fé no teu espírito, porque Deus não desistiu de você. Não chores, não fique desesperado, mas crê somente e tu verás a glória de Deus. Deus tem o melhor para a sua casa. O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância. E aquela mulher que estava indo para o cemitério voltou para sua casa com seu filho, e aquela casa que estava em luto, aquela casa experimentou a glória de Yeshua HaMashiach, o desejado das nações, que conhece as nossas necessidades. É tremendo a gente entender. A Bíblia fala em Isaías 57, verso 15, Deus está no alto sublime trono, Deus transcendente, mas é um Deus que se inclina para ver a necessidade do homem, da mulher, do jovem, da criança, e um Deus concede o favor, a graça. A gente não merece nada, mas é pela misericórdia infinita de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que semeou seu único filho, para que você tenha vida em abundância, para que você tenha dignidade. O inimigo vem para trazer morte, vem para trazer maldição, ele vem para trazer caos, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Isso é a graça de Deus na sua vida, meu querido, e o Senhor tem a graça para você. A graça no teu casamento que está aí numa amargura, está um fel. Deus quer trazer restauração no relacionamento, para que você olhe para o seu marido, e o seu marido olhe para você e diga: eu te amo. Como é bonito, como é gostoso escutar da esposa: eu te amo. Faz 16 anos que estou casado, eu falo todo dia para minha esposa: eu te amo. O amor é consolidado quando você não deixa a chama apagar, e sim, de fato, você amar é ação, é amor sacrificial, porque não adianta ter dons espirituais, não adianta falar a língua dos homens e dos anjos, entregar os bens aos pobres, se não tiver amor, de nada adianta. Então, quanto mais você amar a Deus, a essência de Deus é amor, mais você vai amar tua esposa, teu esposo, teus filhos. E nisso sabereis que sois meus discípulos, se tiver amor uns para com os outros. E Jesus amou aquela mulher. Jesus ficou incomodado, porque ele poderia dizer: eu estou com uma multidão alegre e feliz, eu não vou me misturar com essa multidão aí de luto. Mas Jesus, ele veio para trazer dignidade. Saiba que o Senhor, ele sente compaixão por você. A graça do Senhor se manifesta na sua vida todo dia. A Bíblia fala em Lamentação 3:21, as misericórdias do Senhor são causa de não serem consumidos, porque a sua misericórdia, a sua graça se renova todo dia. Acordou de manhã, a graça, a misericórdia, a bondade se renovou na sua vida, meu querido.
Você pode aplaudir o Senhor? Eu vejo outro personagem aqui que gostaria de falar com vocês, em Lucas capítulo 19, verso 5. E quando Jesus chegou a um lugar, olhou para cima e viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar em tua casa. A Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu, um homem que era repudiado pelos judeus porque ele trabalhava para os romanos. Naquele tempo, quem trabalhava para os romanos era considerado um traidor. Seria como se fosse um judeu trabalhar para o Hezbollah, para a Al-Qaeda, para o grupo ISIS, esses grupos terroristas, assassinos. E este homem tinha curiosidade de conhecer Jesus, porque ele ouvia falar dos feitos de Jesus, gerou no coração dele uma curiosidade, mas também no coração dele havia um vazio tão grande, que ele tinha riqueza, tinha poder, mas ele tinha uma pobreza espiritual. E ele sabia que Jesus ia passar por aquelas estradas de Jericó, e havia uma árvore cheia de folhas, e ele subiu lá na árvore, talvez esperou lá 3, 4 horas lá, e quando Jesus está passando, o pai comunica ao coração do filho: há um homem chamado Zaqueu, fale para ele que hoje convém você passar o dia na casa dele. A Bíblia fala que Jesus não fazia coisa alguma sem o pai ordenar, sem o pai dirigir. E de repente Jesus olha para o alto e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar o dia na sua casa. Irmãos, imediatamente a multidão começou a questionar, começou a dizer: mas como? Jesus vai na casa desse ladrão, desse traidor, esse mau caráter. Como é que pode? Jesus está interessado no dinheiro desse homem, no mínimo. É interesseiro. Achei que era o Messias, era o profeta. Irmãos, Jesus não está nem interessado no que pensam dele, que acham dele. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Isso é a graça. Jesus não faz acepção, Jesus não é político, ele veio para salvar aquele que está perdido. E Jesus deixou bem claro: hoje me convém passar o dia na sua casa. Que privilégio, gente. Já pensou se Jesus falasse para você: hoje vou passar o dia na sua casa? Você ia fazer uma maior festança, não é verdade? E aquele homem fez um banquete, e os discípulos participaram daquele banquete, e aquele homem estava esperando agora um sermão daquele duro: até quando você vai trabalhar para esses romanos, até quando você vai ser esse cobrador de impostos, que você, e com Roma cobra impostos exorbitantes. E Jesus não falou nada. O amor de Deus nos constrange, a graça de Deus nos constrange. E aquele homem se levantou no meio da festa e disse: Senhor, hoje eu decido dar metade dos meus bens aos pobres. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus se levanta da mesa e diz: eu quero ler, porque é muito tremendo. Levantando Zaqueu, disse: Senhor, eis que eu te dou aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém, queridos? Irmãos, Deus tem salvação para a tua casa, para a tua família. Aquele homem abriu a porta da casa, mas também ele abriu a porta do seu coração e recebeu a verdadeira salvação. Não só de boca, mas o coração confessou e reconheceu a graça do Senhor que veio até ele, um pecador, um homem que se achava que Deus não estava nem aí, que Deus o repudiava como os homens, a sociedade, mas o Senhor o amou, porque viu no coração dele um coração em conflito,
E o Senhor deu oportunidade, e aquele homem não desprezou a oportunidade. E a primeira coisa que ele fez foi renunciar ao seu Deus, que era Mamon. E ele defraudou todas as pessoas que ele lesou. Irmãos, isso é conversão, quando Deus entra no coração. Aquele que é mau caráter se torna um bom caráter. Aquele que era um viciado é liberto pelo poder, pela misericórdia de Deus. Aquele que era um mentiroso fala agora a verdade. Eu postei no Facebook semana passada um testemunho. Jorge Pontual, esse jornalista muito conhecido, entrevistando o filho do fundador do Hamas, que foi um homem que ele levou à morte muitos judeus, porque ele planejava os homens bombas. E este homem abriu uma Bíblia cristã, e estava escrito, Mateus capítulo 5, versos 44, abençoai os que te perseguem, abençoai e não maldizeis. Ele ficou impactado, mas como? Eu aprendi que é olho por olho, dente por dente, tem que odiar, tem que massacrar os judeus, e como é que aqui fala de perdão? E a palavra do Senhor, como semente, começou a impactar o coração daquele homem cruel, e ele se rendeu ao Messias, ao Filho do Deus vivo, e a vida dele foi transformada radicalmente. E este homem começou a fazer parte até das forças especiais do Mossad, e ele delatou toda a agenda que estava programado para haver morte de judeus, e foi desmantelado. E hoje esse homem, ele viaja no mundo todo, principalmente a visão dele, a chamada dele para alcançar os muçulmanos. Ele está deflagrando as mentiras que são contadas pelos profetas, a qual ele servia, adorava. E hoje ele fala que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, que salva, que transforma, que nos leva a amar. E então ele entendeu que a sua vocação, a sua chamada, que ele foi escolhido não para ser um terrorista, para matar gente, mas sim para ser um ganhador de almas. E falaram assim: escuta, seu pai já pagou matadores para matar você, você não tem medo? Falei: não tenho medo, porque quando eu estava servindo a esse grupo, eu estava determinado a morrer a qualquer momento. Eu sabia que a hora que morresse, eu estaria no paraíso e teria não sei quantas virgens. Mas hoje eu entendo que Deus me chamou pela sua misericórdia, pela sua maravilhosa graça, para servir ao Senhor, que é o Todo-Poderoso, que me escolheu. Eu era um pecador, mas Ele me amou, e hoje eu estou preparado para seguir Jesus até as últimas consequências. É Deus que determina a hora da minha morte, mas eu vou servir até os últimos momentos, até os últimos segundos. Eu vou falar, vou deflagrar as obras das trevas, eu vou falar do amor de Deus. Irmãos, interceda pela sua família, interceda pelos seus parentes, interceda. Mas pastor, ele serve às trevas, é um perseguidor, é uma pessoa que critica, que fala mal dos cristãos. Ore, se tu creres, tu verás a glória de Deus, porque Deus é poderoso de ressuscitar uma pessoa que está morta espiritualmente, que está servindo a Satanás. Deus faz milagre. Eu tenho um testemunho maravilhoso. Há 2 anos atrás entrou aqui um bruxo, no culto de quarta-feira, aí falava: pastor Daniel, entrou um cara da pesada, um bruxo aí daqueles, e veio porque estava de olho numa pessoa,
E ele vem para acompanhar, mas Deus tem que te guardar. Então nós vamos botar reforço aqui, uns diáconos. Falei, fica em paz, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está na minha vida, Ele vai fazer a obra, porque eu confio na obra do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando fiz o apelo para aceitar Jesus, ele foi o primeiro. Chorando, se ajoelhou, chorando, renunciou às trevas, fechou lá o centro dele, e os bruxos que ele tinha contato, até ameaçaram de morte, mas ele falou, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Amados, esse homem foi batizado, esse homem já fez um encontro, esse homem hoje está dando fruto, e tudo que o diabo deu para ele, tirou, e hoje Deus deu aquilo que é legítimo, e hoje ele já está casado com aquela moça que ele estava interessado, casado, e os dois cheios do Espírito Santo, os dois estão no óleo, louvando a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Deus é maravilhoso. Eu quero mencionar o último personagem que me chamou muita atenção, o ladrão lá na cruz. Lucas capítulo 23, verso 40, respondeu porém o outro e repreendia dizendo, tu não ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Verso 41, e nós na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Oh, amados, a maior manifestação da graça naquele momento, dois ladrões lá na cruz. Um zombou, se você fosse o verdadeiro, porque não te salva, a você e a nós. Mas o outro, ladrão, criminoso, provavelmente um homem, uma ficha terrível, ficou impactado, como no auge do sofrimento esse homem diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele ficou impactado e ele fez um pedido ousado, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, no auge do sofrimento, ele olha para o lado e diz para aquele homem, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Queridos, Deus é amor, ponto final. Deus não está te disciplinando, Deus não está te castigando, Deus não tem prazer na morte do ímpio, e sim que se arrependa e viva. Deus tem o livramento para você, mas hoje decida, Senhor, eu quero viver em santidade, eu quero deixar de ser um crente superficial, porque a Bíblia fala, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Esse é o tempo, amados, que Deus está chacoalhando a igreja, para que a igreja manifeste a glória de Deus, mas para manifestar, o fogo queima o que é palha, e Deus tem salvação até no último segundo. A Bíblia fala em Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus tem salvação para a tua alma, para o teu espírito, para o teu corpo. Deus tem salvação para a tua vida material, emocional, sentimental. Mas deseje de coração andar na graça, viver a graça, porque, amado, Jesus é a maior manifestação da graça de Deus. Você merecia um inferno, mas Deus te deu vida em abundância, e quando você fechar os teus olhos, você estará na presença do Deus Todo-Poderoso, e Ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, possuir o reino que está preparado antes da fundação do mundo, e todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Eu quero perguntar para você, alguém que quer entregar o coração para Jesus nesta manhã, que entendeu, eu quero essa graça, porque Deus não somente tem a cura física, mas Ele quer ser o Senhor da sua vida. Quem é o primeiro corajoso a levantar a mão
porque hoje Deus quer trazer salvação neste lugar. Alguém quer entregar o coração para Jesus, porque hoje é manhã de salvação, manhã de libertação. Glória a Deus que nós temos uma vida preciosa. Vem cá, querida, eu quero orar com você. Glória a Deus, uma alma vale mais do que o mundo todo. A equipe de louvor. Vem cá, querida. Em Lucas capítulo 15, verso 10, fala assim que uma alma vale mais do que o mundo todo. Vale mais do que as minas de diamante, vale mais do que todo o ouro na terra. Uma vida custou preço de sangue. Como é seu nome, querido? Elisete. Custou preço de sangue. E hoje Jesus tem salvação para você, viu, querido? Todo aquele que invocar será salvo. Repita comigo sua oração, fala assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e creio no meu coração que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Eu te recebo como meu único, suficiente Salvador e Senhor. Amém. Teu nome hoje foi escrito no livro da vida. Viu? Que Deus te abençoe. A nossa irmã vai orar por você. Enquanto a equipe de louvor se prepara, eu quero levantar um clamor aqui. Eu creio que Jesus tem milagre para você nesta manhã. Eu creio que hoje Jesus tem libertação. Nós temos quantas pessoas que já receberam algum milagre nos cultos de quarta-feira? Levante a mão, que já participaram. Muitas pessoas. Pessoas que entraram aqui 10 anos tomando remédio para depressão. E o segundo culto que participou de quarta-feira, Deus fez um milagre. E hoje faz mais de 4, 5 anos que eu estou vendo até a pessoa, não quero nem mencionar agora, está livre. Irmãos, há uma unção aqui neste lugar, a unção do Espírito Santo de Deus, que quebra o jugo maligno do diabo. Mas creia na graça, favor imerecido. Irmãos, Deus não pode fazer um milagre espetacular essa semana na sua vida? Eu tenho orado muito por pessoas com problema de coluna, desvio de coluna. E quando dá ordem, os ossos entram no lugar. Pessoas com perna mais curta por conta de ou bacia ou acidente. Deus estica a perna. Deus faz milagre. Irmãos, o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e será para todo sempre. Ele agiu no passado e hoje, e Ele tem hoje uma libertação. Há pessoas, só me mostra aqui 2 pessoas, é muito forte, um homem e uma mulher, que está determinado até o final do ano tirar sua vida. O diabo encheu a cabeça, porque você está no fundo do poço, a tal ponto. O Senhor me mostra uma mulher olhando para o veneno que já separou. O Senhor me mostra um homem, uma arma. Irmãos, diante da presença do Senhor, Deus está me mostrando isso. Mas eu creio na intervenção sobrenatural, transformando essa desgraça que o diabo estava armando, arquitetando. Que hoje o Senhor está trazendo libertação. Libertação. Irmãos, o diabo fala, desiste, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Mas o Senhor diz, se tu creres, Deus vai fazer um reboliço na tua vida pessoal. Deus vai mudar a tua mentalidade, que você só está vendo escuridão, trevas. Mas hoje o Senhor diz para você, Ele te ama.
Ele não desistiu de você. Jesus foi até a cruz e morreu uma morte de maldito. E a Bíblia fala: maldito aquele que for pendurado na cruz. Jesus se fez maldito para que você seja bendito do Senhor. Jesus se enfermou na cruz para que você seja curado, sarado. Jesus chegou ao ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Para que você faça parte de uma grande família e tenha o amor de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Teu pai, tua mãe, teu marido pode ter te abandonado, te traído, mas o Senhor não te abandonou. Não te abandonou. Eu quero levantar aqui um clamor. Você vai apresentar agora o teu pedido de socorro. Todos aqui têm um pedido, ou dois, ou três. Nós vamos apresentar diante do Senhor, porque Ele tem a graça para você. Deus tem a graça, o favor para você. Se você está oprimido, você diga: Senhor, me liberta, Senhor. Eu quero sair dessa prisão, desse cativeiro emocional. Você pode ter sabedoria e inteligência, falar 5, 6 línguas, mas meu querido, o diabo muitas vezes estabelece fortaleza e faz uma pessoa a ficar amarrada emocionalmente, e essa pessoa só tem vontade de morrer, não se expressa e não quer mais sair do seu quarto. Mas hoje o Senhor tem libertação, para que hoje você experimente a glória, a graça do Senhor, porque é de graça, você não precisa pagar, mas creia e receba nesta manhã, porque é presente do Senhor, presente. Senhor, eu quero declarar nesta manhã, Pai, de domingo, ressurreição. Jesus não está na cruz, não está no sepulcro, mas ao terceiro dia ressuscitou e está no nosso meio. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, aí está o príncipe da paz. O Senhor está aqui presente para trazer paz, para trazer ordem onde há desordem. Pai, eu quero declarar agora, Pai, que todo luto saia da nossa alma, todo sentimento de desvalor, de humilhação, de vergonha, de opróbrio, caia por terra, porque o Senhor veio para trazer dignidade, Ele veio para levantar nosso semblante, para que possamos atentar para as coisas lá do alto, porque do alto virá o socorro, virá o livramento. Não vem das pessoas, que muitas vezes a gente espera das pessoas, mas quando a gente está mal, as pessoas fogem. Mas quem entra em cena é o Rei da Glória, é o Príncipe da Paz, é a graça do Senhor, que diz: não temas, eu te ajudo, não te espantes, porque eu sou teu Deus. Oh, riandalamanaias, hilamaias me ramalaste. As minhas mãos, assim diz o Senhor, estão estendidas para vos abençoar, para vos ajudar, para vos dirigir. Sob as minhas vistas eu quero dar conselho. Assim diz o Senhor: não se turbe o vosso coração, creia somente, e verás a minha glória na tua caminhada. Porque te abates, ó alma? Porque te perturba dentro de si? Confia no Senhor, espera no Senhor, e eu não te decepcionarei. Pode o homem falhar, pode o homem te decepcionar, mas eu sou o Senhor que conheço o teu coração, os teus pensamentos. A tua ansiedade não está oculta aos meus olhos. Se levante, tome posição e marche, que eu vou abrir o mar vermelho, eu vou abrir as portas,
Eu vou transformar esta maldição em bênção. E cantará o cântico da vitória, dizendo: todas as coisas cooperou para o meu bem, e o Senhor me livrou. Me tirou do buraco, me tirou das amarras malignas. Nesta manhã estou trazendo cura na alma, cura física. Eu estou rasgando decretos de morte. Eu estou anulando palavras malditas, maldições que foram liberadas, imprecações que têm feito um estrago na vida de muitos, mas eu estou quebrando, porque eu vos digo: a minha graça te basta. Nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus, assim diz o Senhor. Igreja minha, ande na minha presença, santificai-vos, e eu farei maravilhas no vosso meio. Entra na esfera do meu espírito. Não seja medíocre na fé, mas adentre na minha presença, e deseje ardentemente a minha presença. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a minha justiça, e todas as coisas que você necessita virão até você, te alcançarão, porque essa é a ordem. Agrada-te do Senhor, eu satisfarei os desejos do vosso coração. Aquilo que você necessita, eu vou entregar nas vossas mãos, porque você tem uma aliança comigo, e eu tenho um compromisso contigo. Portanto, creia somente que a batalha pertence ao Senhor. Não haja no braço, não retroceda, não murmure, mas louve e adore o meu santo nome. Porque meus olhos estão fitos 24 horas sobre a tua vida, e a tua vida tem que ser um louvor constante, porque eu te escolhi antes da fundação do mundo, para que a tua vida seja uma vida de louvor, uma vida de glória, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até o dia ser perfeito. Eu comecei uma boa obra, e eu sou competente para cumprir essa boa obra. Não temas as má notícias, não temas os maus rumores, confie em mim, eu sou o Senhor, que começou uma boa obra. E ai de quem tentar contra os ungidos de Deus, cairão por terra. Se eu sou por vós, quem será contra vós? Filhos meus, eis que eu vos peço, a partir de hoje, abra vossas bocas e começa a me louvar, começa a me adorar, e santificai-vos, meditai na minha palavra, incorpore os ensinamentos, incorpore as promessas, e ore as promessas, viva as minhas promessas, e ande na minha palavra, e vocês verão que os céus está a vosso favor. Eu destaco quantos anjos forem necessários para vos abençoar, abrindo o caminho e trazer a provisão que vocês precisam, porque eles são espíritos ministradores a serviço dos que vão herdar a salvação. Portanto, filhos, o reino do Deus vivo tem que prevalecer na sua vida, porque o justo viverá pela fé, não por sentimento, nem por vista, mas viverá pela fé, consciente que o Deus a quem você serve é um Deus que cuida, é um Deus que te ama, é um Deus que te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, você está nas regiões celestiais reinando comigo. Não temas.
eu sou contigo por onde quer que andares. Assim diz o Senhor. Nesta manhã estou trazendo libertação para as famílias. Estou trazendo cura para as famílias. Restituição nas famílias. Estou hoje libertando aquele filho que estava nas drogas. Eu estou trazendo arrependimento. E voltará esse filho arrependido. E vai haver conserto. E eu vou trazer salvação nesta casa. E saberão que eu sou o Senhor, que estou presente, bem presente na hora da angústia. Assim diz o Senhor.